Me confirmem aí que receberam a mensagem de gravação. Então tá tudo ok para a gente iniciar. Vamos lá, já tem 11 minutos aqui do início da aula. Acredito que quem entrou, entrou, ou algumas pessoas vão pegar aí no decorrer do curso, né? Vamos lá. Tese 23. Então, nós estudamos até agora 22 teses. Eu trouxe aqui mais 5 teses para a gente estudar hoje. Próxima aula a gente estuda mais 3 teses e finaliza o nosso curso. Então, vamos estudar hoje teses extremamente importantes para a Fazenda Pública, desses períodos aí, 2019, 2020, 2021.1, porque algumas teses dessas aqui que eu escolhi para ministrar para vocês lá atrás, inclusive essas aulas já tinham sido gravadas, foi até bom porque existem teses aqui que envolvem improbidade, então eu vou ministrar não somente a tese, mas vou falar sobre eventuais atualizações da lei de improbidade, e também lá atrás eu ministrei a aula que não consegui subir para vocês sobre teses envolvendo licitações e contratos, então eu vou acabar ministrando de novo a tese hoje aqui, dessa vez para vocês, dando a atualização necessária, ministrando a atualização necessária sobre licitações e contratos. Então a gente vai estudar exatamente como Supremo e STJ encararam a tese quando da validade da lei anterior, no caso da lei de improbidade e no caso da lei 8666. No caso da lei 8666, a gente não pode nem falar em lei anterior, porque existe ainda a vigência dupla, né? A 8666 vige e a lei 14.133 também. E no que diz respeito à improbidade, eu vou falar sobre a tese que foi construída com base na lei anterior, e aí sim a lei 14.230 modificou, e a gente vai ter que saber se o STJ vai manter ou não, e o Supremo principalmente, se vai manter ou não o julgado sobre a questão da licitação e contratos que nós vamos ver lá na nossa última tese de hoje. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos estudar. Aqui eu estou com a tese do STJ, no tema 1049, adiante, que é uma tese favorável à Fazenda. O tema principal é direito tributário, então preste bastante atenção, porque vamos falar aqui sobre certidão de dívida ativa e execução fiscal. Não custa nunca demais dizer que certidão de dívida ativa, execução fiscal, processo tributário é um dos assuntos mais importantes que você precisa levar em consideração nos seus estudos para os concursos da advocacia pública, especialmente quando você está diante da necessidade de se preparar para uma procuradoria de Estado, que, obviamente, você vai enfrentar questões de natureza tributária na prova, principalmente de segunda fase, e se você tiver interesse de passar para procurador da Fazenda Nacional, a importância do processo tributário é ainda maior. Então, tudo que você encontrar na jurisprudência do STJ, do Supremo, que trate sobre execução fiscal, CDA, crédito tributário, crédito não tributário, inscrição em dívida ativa, medida cautelar fiscal, ou seja, processo tributário, você precisa dar uma atenção especial e precisa estudar isso o quanto antes para entender e enfrentar nas provas. Como sempre eu faço aqui no curso de teses, eu sempre trago um caso hipotético que pode muito bem ser um enunciado de cobrança na tua próxima prova de procurador, né? Então, não é diferente nessa tese. Eu digo aqui no caso hipotético. Imagine que a empresa A foi sucedida pela empresa B. A empresa B se depara com a execução fiscal contra a empresa A por fato gerador ocorrido após a sucessão empresarial. Então, esse é o tema. Inclusive, esse é o ponto levado para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O fato gerador aconteceu já com a empresa B, mas existe uma execução fiscal que, nesse caso, foi implementada a partir de uma CDA contra a empresa A, mas por fato gerador que aconteceu pós-sucessão. Então, a empresa A não existia. Em tese, a empresa A ela não poderia estar aí na certidão de dívida ativa. A empresa B se depara com a execução fiscal por fato gerador ocorrido na empresa B, mas quem está na certidão de dívida ativa como devedor tributário é a empresa A. Esse é o ponto. Se depara, portanto, com a execução fiscal cuja CDA está em nome da empresa A. A empresa B alega, portanto, nulidade da execução, uma vez que a Fazenda não pode mudar o sujeito passivo da execução nos termos da súmula 392. Se você conhece a súmula 392 do STJ, ela diz de forma muito explícita que não é possível modificar o sujeito passivo na execução fiscal. A súmula 392 eu trago para a nossa análise, ela diz o seguinte: a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal. Então, eu posso até alterar a CDA nos termos da súmula, mas eu não posso modificar o sujeito passivo
na execução fiscal, ou seja, o sujeito passivo, o devedor que se encontra na certidão de dívida ativa, é contra ele que deve existir a execução fiscal e, não havendo essa possibilidade, essa execução fiscal é nula de pleno direito. Então, perceba que, de acordo com o caso hipotético aqui, parece que a súmula 392 ela realmente mata totalmente a pretensão da Fazenda de ver essa execução fiscal continuar persistindo no Poder Judiciário para obrigar a empresa B a pagar, nesse caso, por tributo ou por dívida tributária ou não tributária em execução fiscal, quando você tem aí a indicação da empresa A na certidão de dívida ativa. Aí aqui eu pergunto, a empresa B tem razão? Vamos entender o que decidiu o STJ. Agora, você que é esperto, inteligente, tenho certeza, se eu já disse aqui em cima que a tese é favorável à Fazenda, então fique muito ligado para entender como o STJ criou a argumentação necessária para aproveitar essa execução fiscal. Você já percebeu que, se a tese é favorável, o STJ ele permite, nesse caso, com que a execução fiscal contra a empresa A, nesse caso, permaneça, ainda que se trate de fato gerador ocorrido na empresa B, que sucedeu à empresa A. Como isso aconteceu? Vamos lá. A questão se resolve a partir do que se entende no que diz respeito à sucessão da empresa A para a empresa B, no que diz respeito especificamente à comunicação dessa sucessão empresarial ao fisco. Então, a parte verde é uma situação, a parte vermelha é outra situação. A parte verde é a situação em que nós encontramos a nulidade da execução fiscal, a parte vermelha não. Então, se a empresa B, na hora que sucedeu a empresa A, ela comunicou o fisco acerca da sucessão empresarial antes da ocorrência do fato gerador, então a Fazenda errou quando ajuizou a execução fiscal com base em certidão e dívida ativa, tendo como devedor tributário a empresa A, porque a empresa B informou ao fisco da sucessão empresarial. Se a empresa B informou a sucessão, então realmente existe nulidade de lançamento em nome da empresa A CDA deveria conter já o nome da empresa B e não o nome da empresa A Fazenda não pode mudar o sujeito passivo na execução fiscal, exatamente nos termos da súmula 392. Agora, se a empresa B, no momento em que sucedeu à empresa A, não comunicou ao fisco a sucessão empresarial antes da ocorrência do fato gerador, não existe nulidade de lançamento no nome da empresa A CDA traz a empresa A porque o fisco não tinha como saber a sucessão para a empresa B, ou se tinha, nesse caso, ele não tinha obrigação de procurar saber, isso deveria ser informado ao fisco, e a execução fiscal, nesse caso, ela existe e ela é redirecionada em desfavor da empresa B. Então, qual a solução que o STJ encontrou para manter uma execução fiscal que é, nesse caso, ajuizada em face da empresa que sucedeu à empresa que está constando no fisco como sendo ativa, para fato gerador ocorrido pós-sucessão? Se a empresa que sucedeu comunica ao fisco e o fisco coloca na CDA a empresa sucedida ao invés da sucessora, nesse caso o fisco erra e existe nulidade de execução fiscal. Se o fisco não tem conhecimento da sucessão porque não foi comunicado e ele, nesse caso, coloca como devedor tributário numa CDA a empresa que ele achava que existia, quando, na verdade, no mundo dos fatos, ela foi sucedida pela empresa B, o STJ entende que não se aplica a esse caso a súmula 392 e nós vamos redirecionar a execução fiscal em desfavor da empresa sucessora, ou seja, aquela que existe, a empresa B. Anote esse quadro, ou pelo menos, se você já tem aqui o material, não precisa anotar, mas recorte esse quadro ou veja esse quadro de vez em quando, porque a solução para essa tese é muitíssimo interessante. O STJ, nesse caso, ele flexibiliza o entendimento da súmula 392 e admite o redirecionamento da execução se não houve comunicação ao fisco acerca da sucessão empresarial. Mas não há somente esses pontos que nós precisamos analisar. Eu quero analisar, porque essa tese é muito importante, ela pode cair na tua prova, inclusive, em questões subjetivas, para que você possa explicar, e como eu já disse aqui em outras oportunidades, como dizia o meu saudoso avô, você só sabe alguma coisa se você souber explicar. Então, vamos explicar exatamente como as coisas acontecem aqui em termos práticos, tá? Se você estiver numa segunda fase, por exemplo, e o examinador disser assim, explique como o STJ flexibiliza a súmula 392 do próprio STJ
quando a Fazenda Pública inscreve em CDA a empresa sucessora sem ter conhecimento da sucessão empresarial. Aí você tem que ir para esses fundamentos jurídicos. Aqui eu te dei a solução, mas não se resume a isso. Vamos lá. Fundamentos jurídicos, ó. A incorporação empresarial é causa de extinção da empresa incorporada. Isso está no Código Civil e, nesse caso, nós temos também na Lei 6.404 a mesma ideia. No momento em que a empresa B sucedeu à empresa A, nós temos a extinção da empresa A. Isso aqui nós podemos retirar da legislação sem a menor sombra de dúvida. Por isso que a empresa B alega nulidade de execução fiscal, porque para todos os efeitos jurídicos, a execução fiscal lá do nosso caso hipotético é apresentada em face de uma empresa que não existe mais. Contudo, para que a extinção da empresa incorporada possa surtir efeito na esfera tributária, é necessário que essa operação seja comunicada ao fisco. Por quê? Artigo 123 do CTN. Salvo disposições de lei em sentido contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Para o STJ, assim, para que a extinção da pessoa jurídica resultante de incorporação surta seus efeitos também no âmbito tributário, e isso aqui é o que nos importa, porque o âmbito tributário é justamente o âmbito do fisco, faz-se necessário que essa operação seja oportunamente comunicada ao fisco, pois somente a partir da ciência da relação deste negócio interpartes é que a administração tributária saberá oficialmente da modificação do sujeito passivo e poderá realizar os novos lançamentos em nome da empresa incorporadora e cobrar dela, sucessora, os créditos já constituídos. Em outras palavras, se a incorporação não foi oportunamente informada, é de se considerar válido o lançamento realizado contra a contribuinte original que veio a ser incorporada, não havendo a necessidade de modificação desse ato administrativo para fazer constar o nome da empresa incorporadora, sob pena de permitir que esta última se beneficie da sua própria omissão. E nesse ponto o STJ ele tem muita razão, porque se você quisesse escapar, por exemplo, de execuções fiscais na modalidade do que nós temos aqui nesse caso hipotético, basta com que você sucedesse empresas anteriores e não comunicasse ao fisco, e tudo que o fisco ajuizasse em termos de execução fiscal com base em CDA na empresa anterior estaria efetivamente nulo e sujeito à prescrição. Então, obviamente que o STJ aqui entende efetivamente que, até pelo princípio da boa-fé, você precisa comunicar ao fisco a sucessão empresarial a fim de que o fisco possa ter ciência efetiva. Então, não há como anular a CDA, que consta como sujeito passivo, portanto, devedor tributário, o nome de empresa sucedida, quando o fisco não tem esse conhecimento. Aí você diz assim, mas, professor, na hora que eu sucedo, eu não faço o registro na junta comercial, e esse registro na junta comercial não seria o suficiente para que o fisco, atualizando, portanto, os seus cadastros e suas buscas por CNPJ, ele entenda que houve uma sucessão? Não, o STJ não entende que o registro na junta comercial ele digamos, presunção absoluta de que o fisco vai tomar conhecimento da sucessão. O STJ diz, o simples registro na junta comercial não alcança essa finalidade em relação à administração tributária, visto que não há na Lei 8.934 previsão expressa de que a administração tributária, seja pessoalmente cientificada desses assentamentos. Por outro prisma, não se mostra razoável exigir dos fiscos da União, Estados, DF e municípios a prévia consulta do registro dos atos constitutivos das empresas contribuintes, sempre que realizarem um lançamento, que seria um trabalho absurdamente incorporado aos fiscos federal, estadual e municipal sem qualquer razão. Então, o STJ afasta a ideia de que a inscrição ou de que a alteração na junta comercial acerca do registro empresarial traz presunção absoluta de que o fisco toma conhecimento da sucessão. A presunção é o contrário. O simples registro da alteração ou da sucessão na junta comercial, a presunção é de que o fisco não tem conhecimento dessa alteração e que é dever, portanto, da empresa que sucede comunicar ao fisco em tempo oportuno a relação interpartes e, portanto, dar ciência à administração tributária da mudança no que diz respeito à pessoa jurídica. Mas informar ao fisco a sucessão não seria obrigação acessória? Você, inclusive, pode efetivamente ser questionado sobre isso. O STJ diz, a comunicação da incorporação empresarial não representa apenas mero cumprimento de obrigação acessória. Configura, além disso,
pressuposto específico para a extinção da pessoa jurídica incorporada passe a ter eficácia perante o fisco. Então, ou seja, a pessoa jurídica incorporada, ela só morre para o fisco no momento em que a pessoa jurídica que a sucedeu faz a devida comunicação à administração fazendária. Então, veja que o STJ ele faz uma separação muito peculiar entre os efeitos da sucessão para a vida civil e os efeitos da sucessão para a vida tributária dessas pessoas jurídicas. O STJ ele firma essa tese em favor da Fazenda de uma forma extremamente interessante e bem favorável para a gente, no sentido de que a empresa sucedida só morre para o fisco quando há comunicação para a administração fazendária dessa sucessão. Então, todas as certidões de dívida ativa que a Fazenda, nesse caso, gerar com o nome da empresa sucedida sem conhecimento da sucessão, são válidas para todos os efeitos, e se a execução fiscal já existir, o que nós temos em termos de aqui solução é o devido redirecionamento para a empresa sucessora. E aí você tem um último questionamento acerca dessa tese, que é justamente esse aqui, na verdade, o penúltimo. Mas quando nós estamos diante de pessoa natural, não é possível o redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sucessores para a cobrança de crédito lançado em nome de pessoa já falecida. Esse entendimento não se aplica à pessoa jurídica. Aqui é um ponto extremamente interessante que pode estar na sua prova, justamente porque o redirecionamento da pessoa jurídica, cujo nome na CDA está equivocado em termos de sucessão, essa solução que o STJ deu para a pessoa jurídica, ela não pode se dar para as pessoas físicas, pessoas naturais. Quando uma pessoa natural falece, você não pode redirecionar a execução fiscal em desfavor dos sucessores para a cobrança de crédito lançado em nome de pessoa já falecida, ou seja, a solução dada para a pessoa jurídica não comporta a mesma situação para as pessoas físicas. O STJ também diz isso, ó. Enquanto o evento morte da pessoa natural cuida de fato jurídico que opera seus efeitos desde logo, independentemente da vontade dos seus sucessores, a extinção de pessoa jurídica por incorporação resulta de negócio jurídico de sorte que, em respeito ao disposto na regra contida no artigo 123, seus efeitos quanto à modificação da sujeição passiva somente vincularão o fisco depois que este for pessoalmente cientificado da operação. Então, basicamente, nós temos que, para a pessoa natural, quando ela morre, nós temos esse efeito tanto para a vida civil quanto para a vida tributária, ao mesmo tempo, mas a pessoa jurídica, quando ela é incorporada, nós temos que, para a vida civil, o efeito é a partir do registro na junta comercial, ou seja, nos registros cartorários, enquanto que para a fazenda isso só acontece depois da comunicação ao fisco. E por último, então, o que se faz com a CDA? Bom, a gente já viu lá em cima, a CDA nesse caso não se muda, a CDA não é nula, a CDA não tem nenhum tipo de nulidade e a execução fiscal se aproveita completamente a partir do instituto do redirecionamento para a empresa B. Então, essa tese aqui ela é extremamente importante para você que vai enfrentar provas de procurador estadual ou municipal na parte tributária e de processo tributário, e ela também é extremamente importante e interessante para você que vai enfrentar a futura prova de procurador da Fazenda Nacional, porque é uma tese extremamente favorável ao fisco. O STJ poderia muito bem aplicar por analogia aquilo que acontece com a pessoa física, ou seja, dizer que no momento em que uma empresa é sucedida, nós temos que toda a CDA que foi estabelecida no nome da empresa que não existe mais é nula, isso sujeitaria à prescrição, inclusive, as execuções fiscais que fossem ajuizadas com o nome da empresa sucedida, mas o STJ encontrou aqui, fazendo uma interpretação sistemática do Código Tributário Nacional com a legislação civil, uma saída extremamente importante e interessante para a Fazenda, no sentido de que, se a Fazenda não tinha como saber que essa pessoa aí, jurídica, foi sucedida, tudo que ela fizer em termos de CDA e execução fiscal em nome da empresa sucedida, ainda que o fato gerador seja da empresa sucessora, nós temos o aproveitamento da CDA, que não tem qualquer nulidade, e nós temos o redirecionamento da execução fiscal em nome da empresa B. Agora, cuidado, porque esse quadro que eu te apresentei aqui no começo resolve tudo. Ou seja, se a empresa B conseguir mostrar que, não obstante tenha comunicado ao fisco a sucessão, nós temos uma execução fiscal em nome da empresa A, com CDA, apontando como sujeito passivo ou devedor tributário a empresa A, aí sim nós temos nulidade e aí sim nós temos a aplicação da súmula 392. Mas se a empresa não conseguir demonstrar na execução fiscal, na sua impugnação, nos seus
na sua insurreição dentro da execução fiscal, acerca da ausência de comunicação, ou seja, se ela não conseguir mostrar a comunicação à Fazenda e, portanto, nós não temos comunicação, temos uma ausência de comunicação, não há que se falar em nulidade, não se aplica a súmula 392 e a execução fiscal se redireciona para a empresa B. Então, existe uma flexibilização da súmula 392 aqui, com todas essas fundamentações jurídicas que nós tiramos dessa bela construção de tese para a Fazenda, advinda do Superior Tribunal de Justiça, e que pode a qualquer momento estar na tua prova de procurador na parte de processo tributário, ok? Essa tese aqui é muito importante.